Então, estamos aqui para continuarmos, né, o grupo de estudos tira dúvidas sobre o livro Assimetria Oculta do Amor. Pedi que todos lessem com antecedência, porque são 2 capítulos importantes, e algumas leituras eu vou pular um pouco, e eu vou começar fazendo um apanhado geral, e nós vamos dar uma parada, discutir, tirar dúvida, e eu vou seguindo assim. Então, o que é que nós podemos ver? Esse meu livro eu tenho um novo, mas esse velhinho, ele está com tantos insights escritos aqui que eu não consigo me desvencilhar dele. Então, vocês sabem que as falas, o texto, são do Gunther Weber, mas os exemplos são sempre os de Bert Hellinger. E aqui na página 153, tem uma história chamada O Vento do Destino. E eu acho bom se a gente pode parar um pouquinho e faz uma reflexão sobre isso. Quem poderia ler para mim O Vento do Destino? Só o trechinho. Posso ler, Maria? Quer ler? Obrigada. Pode sim. O Vento do Destino. No grupo de terapia, um homem contou que, em criança, sentado no alto do morro, contemplava sua aldeia sendo atacada e destruída por vizinhos de uma outra religião. Falou do ódio que sentira por aqueles homens, alguns dos quais conhecia e estimava. Pensou então, como eu me sentiria se tivesse nascido numa daquelas famílias? Se um vento desviasse minha alma umas poucas centenas de metros e eu penetrasse no ventre de uma daquelas mães, e não da minha. Nesse caso, agora eu estaria cheio de orgulho pela vitória, como eles, e não de dor e ódio, como estou. Eles seriam amados e nós odiados. Então, aqui é importante a gente parar, se perguntar assim, o que teria acontecido se minha alma, o vento desviasse minha alma e eu não tivesse no Brasil, não tivesse nascido no Brasil? Ou tivesse nascido no Brasil e não no Nordeste? Como eu pensaria se eu tivesse nascido na Rússia? Como eu pensaria se eu tivesse nascido na China? Que aqui ele diz, né? Ele falou do ódio que sentira por aqueles homens, algum dos quais conhecia e estimava. E ele faz essa reflexão, né? Então, o que é que tem o nosso destino a ver com coisas que são do destino? Minha alma veio e eu nasci aqui, nessa família, nesse lugar. E o Gustav continua aqui, ele diz, o curso da vida desse menino foi influenciado pelos ventos do destino, não pelo que ele fez ou deixou de fazer, mas pelo fato de pertencer a uma família e não a outra. Os vínculos no grupo familiar estendem-se também ao longo do tempo e das distâncias, de sorte que os membros da família estão ligados a outros que já morreram há muito tempo ou foram para longe. Então, quem seria eu se eu tivesse nascido em outra família, não nessa? Então, primeiro, nós temos que dar importância a quem pertence o sistema familiar. A quem é que pertence ao sistema familiar?
nós mesmos, nossos irmãos, nossos pais e nossas mães, nossos avós, parceiros anteriores de nossos pais, significativos, né? Nossos pais, parceiros anteriores de nossos avós, e se teve alguma pessoa que fez ou algum mal muito grande, como um assassinato, por exemplo, ou algum bem muito grande, como deixar uma herança. Todas essas pessoas fazem parte do nosso sistema. Isso eu esqueci Isso, algum. muito bem. Tios também, E né? os tios também, os tios, Tios né? também. Os irmãos dos pais e das mães. Pais e irmãos. E vocês vão ver no transcrito que Bert, com o movimento do amor do espírito, ele diz assim, os tios significativos, os irmãos dos pais, que são significativos, os irmãos da mãe, né? Ou do pai, ou dos avós. Mas aqui no transcrito, vocês vão ver que ele bota todo mundo numa constelação, que era uma constelação bem clássica, onde ele colocava todos. Então, ficava muita gente. E ele ia perguntando de um por um como é que está se sentindo, quando alguém se move, o que é que vai acontecendo, né? Então, aqui ele traz o exemplo da mercearia, onde uma pessoa beneficiou a família, né? A morte de uma pessoa beneficiou uma outra, né? Então, mesmo que esse filho, né, pessoa que ganhou essa mercearia não saiba o que aconteceu, aquele morto estava ali influenciando. E na constelação ele precisou ser visto, honrado, porque a morte daquela pessoa beneficiou e o outro recebeu essa mercearia ao preço que custou ao outro, né? Um morre, aí os pais vendem a mercearia, os pais compram, dão para uma filha, mas aquilo ficava uma energia que ninguém sabia. Na constelação, se pôde honrar e agradecer e dizer para esse morto, eu vou tomar essa mercearia ao preço que custou a você. E foi alto, porque foi com a sua morte que essa mercearia pôde chegar até mim. Né? E aí, um outro exemplo, né, a configuração de uma constelação familiar, onde uma filha se reconecta com a mãe, né? De uma determinada da maneira, do jeito que pôde, liberou a avó. E, segundo ela, a avó pôde morrer em paz na compreensão dessa cliente, né? Então, a gente começa a ler e a gente vai vivenciando, né? E parece que algo vai se abrindo assim no nosso peito. Poxa, é isso aí, né? E sobre a organização do sistema familiar, vocês precisam perceber, né? Que ele foi escrito pelo Guta, os exemplos são de Bert, e ele coloca da seguinte maneira: e aqui o essencial do motivo pelo qual a constelação familiar traz benefícios para os relacionamentos humanos, porque se reconheceu que os relacionamentos humanos precisam de três coisas. O que é que os relacionamentos precisam? Do vínculo, e todos nós precisamos de vínculos, né? E também nós temos os nossos vínculos biológicos e nossos vínculos existenciais, que nós vamos formando vínculos no decorrer da nossa vida. Os relacionamentos precisam de compensação nas trocas e também o respeito à ordem. Então, nós precisamos dessas três coisas. Nós precisamos do vínculo, respeito à ordem e compensação nas trocas. E né, como esse livro foi escrito, né, em 1998, 99, vocês podem ver que, na realidade, não está descrito como nos outros livros seguintes, mas aqui ele está falando sobre, quando ele fala simetria oculta do amor, na realidade foi o que depois foi denominado como ordem do amor, né? Pertencimento, ordem, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Conseguem ver isso agora?
Então, a gente vê uma fase em que Bert ainda não tinha delineado, e o segundo livro dele, né, depois desse, é a Ordem do Amor. Mas aqui já se fala disso. E Gutenberg coloca, existem algumas dinâmicas dentro do sistema que influenciam para que o amor floresça ou não, né? Ou seja, são dinâmicas que vão afetar o vínculo e a compensação nas trocas. Que nós podemos olhar a organização dos grupos familiares. Ele diz o seguinte: como vimos, o amor floresce nos nossos relacionamentos quando o vínculo, o equilíbrio entre o dar e o receber e a boa ordem são mantidos. Isso também se aplica à família ampliada. Entretanto, 5 dinâmicas adicionais condicionam o sucesso do amor nos sistemas familiares. Respeito ao direito de participação. Manutenção da integridade do sistema. Submissão à hierarquia de acordo com o tempo. Aceitação da ordem de precedência entre os sistemas. E quinto, sujeições à limitação do tempo. Então, na primeira dinâmica, que é o respeito ao direito de participação, um sistema se rompe quando um tem direito de participar e o outro não. Quando eu acho que eu estou certo e o outro não. E um exemplo muito clássico, muito atual, que nós estamos vendo, é a questão da política, né? Aqui, no meu sistema, só fica quem é do partido X, e os outros não pertencem, e houve muito rompimento de laços familiares, de laços de amizade, de companheirismo, em virtude de só pertence, eu só quero aqui. E eu sentia isso, né? Em algumas falas no Face, no Instagram. E quem não concordar comigo, vaze. Um rompimento assim, você não tem o direito de estar aqui, na minha rede social, nem comigo, nem na minha família, se você não concordar com o meu pensamento. Né? Então, é muito importante para o sistema, para os relacionamentos, né? Reconhecer que, mesmo que o outro pense diferente de mim, ele tem o direito a um pertencimento. E aí Gutem vai falando da segunda dinâmica e ele diz: é muito importante para o sistema a manutenção da integridade. E aí Gutem traz, né, da fala de Bert Hellinger, de um exemplo, né, do amante da mãe e do ex-companheiro do pai. Se eu excluo, esse sistema não está na sua integridade. Vocês lembram da história, né, do amante da mãe, que a menina, a filha, se ligou a ele para trazer, né, e da ex-companheira do pai. E Gurta também vai falar sobre um dos sinais numa constelação. Por exemplo, que quando está acontecendo uma integração, tem uma sensação de abertura no peito, que vai acontecendo quando nós estamos incluindo quem estava excluído. Como no caso, o noivo da mãe, aqui tem a palavra amante, mas era o noivo, né, da mãe. Então, às vezes, nessa tradução, o amante para nós, né, tem uma conotação
de alguém de uma triangulação, mas esse amante da mãe era o noivo da mãe. E a mãe dá à filha os desenhos e tal, e aquela menina ficou. Então, tem que ser feita a constelação para dizer, esse é o meu pai, e com você eu não tenho nada com o noivo da mãe, né? Que ela estava muito ligada nesse lugar, nesse sentimento, né, da mãe, não sei se, não lembro, parece que o noivo morreu, né? Então, vamos lá. Tem uma abertura no peito. Ou quando a gente tem nosso amor restrito, fechado, para um pai, para uma mãe, e nós vamos abrindo isso, incluindo o amor. Então, a gente vai fazendo essa abertura, essa inclusão, e o nosso peito vai ficando quentinho. Deb, bom dia, Letícia, Luciano, quem chegou depois, sejam bem-vindos. Deb, pode falar. Ô Mari, eu considerei como a mesma coisa, então não estou entendendo. Essa primeira dinâmica, respeito ao direito de participação. Eu considerei semelhante à manutenção da integridade, que o que está íntegro está inteiro. Se eu excluo qualquer elemento do sistema, ele não está inteiro, ele está faltando um pedaço. Então, mesmo se é um ex-noivo, um ex-parceiro, ou se é um tio que é alcoolista, ou enfim, qualquer membro, ou se é uma criança abortada, enfim, é uma pessoa que é excluída. Então, eu não sei se eu não entendi direito, ou se realmente elas são semelhantes, esse respeito ao direito de participação e à manutenção da integridade. Deb, são muito semelhantes, mas se você vê, o direito de participação é como se eu tivesse mais no aqui e agora. Eu excluo você, porque você não pensa, alguém pede assim, alguém conseguiu o link aqui da nossa aula, né? Nós temos um grupo onde pessoas que não são alunos participam e a proposta nossa é que sejam os alunos do Instituto Constelar. E alguém clica e pede para participar. E eu digo, não, você não pertence aqui, né? Porque tem uma regra. Mas vamos dizer que se tem uma regra, eu posso dizer não, porque tem uma regra, você não pertence, só alunos. Mas, de repente, tem um aluno aqui que eu decido que ele não vai participar porque ele tumultua, porque ele tem opiniões divergentes, e aí eu não dou permissão para ele entrar. Não é bem sutil? Sim, entendi. E a integridade, quando ele vai para a manutenção da integridade, essa pessoa estava esquecida. Não sei se fica mais claro quando eu trago Entendi. a palavra. Essa pessoa foi Entendi a diferença. né? Porque como causava dor, né? Então, muitas pessoas que ficaram viúvas não se sentem à vontade de falar do parceiro anterior, do primeiro parceiro anterior, que foi bom, que tem saudade, na frente do parceiro, dos filhos, né? Do parceiro atual, e principalmente se não teve filho no primeiro relacionamento. Então, melhor não falar, né? E como aquilo tem uma dor, a gente vai meio que colocando no esquecimento. E no primeiro é tipo assim, você não concorda, então, quantos pais fazem isso com os filhos? Eu não concordo, né? Antigamente, né, quando se descobria que um dos filhos ou filha eram homossexuais, homoafetivos, se dizia, você não é mais meu filho, você não é mais minha filha. Isso, né? Sim. Então, esses limites aí são bem tênues, mas que bom que você trouxe, porque eu acredito que a palavra esquecido encaixou mais, né? Encaixou. Obrigada, viu? Nada, querido. Então, a terceira dinâmica tem a ver com a submissão à hierarquia do
Então, ele diz que dentro do sistema familiar existe uma submissão à hierarquia do tempo. E ele traz um exemplo muito claro e típico para nós consteladores, para nós que trabalhamos com grupo, né? Uma mulher, por exemplo, está no segundo relacionamento. Está no segundo relacionamento e ela quer que eu estou no meu segundo relacionamento. Vou dar um exemplo que é mais claro, digamos. Eu não tive relacionamento anterior nenhum. Então, esse vai ser o meu primeiro casamento, o meu primeiro relacionamento significativo. Aí eu me enamoro de um homem que já teve um relacionamento anterior. Oh, pronto, eu estou dando um exemplo aqui. E essa pessoa tem um relacionamento, teve um relacionamento anterior e tem um filho ou uma filha. E eu lembrei agora, Débora, eu estava, deixa eu dar um exemplo. Aí eu digo, nossa, estou dando um exemplo aqui. E eu quero que esse homem me ame mais do que amou a primeira mulher e me ame mais do que ele ama a filha. Que ele teve no relacionamento anterior. E o que é que acontece? Se rompe a hierarquia natural dentro de um sistema. Compreende? E eu acho que esse exemplo aqui, essa terceira dinâmica, vocês deviam marcar ela toda. Então, eu casei com um homem que ele ama muito a mãe e dá muita atenção à mãe. E aí eu quero, não, agora você só vai amar a mim. Só eu sou importante. O que é que vai acontecer dentro desse sistema? Ou a filha que só ama o pai, né? O que é que acontece quando eu não quero me submeter à hierarquia do tempo? Logicamente que nós precisamos olhar que quando alguém vai para criar um relacionamento atual, nós precisamos nos desligar da família de origem. Mas o desligar não é, a partir de agora você só cuida daqui, você só toma conta daqui. E saber que eu sou a segunda, que meus filhos terão prioridade, mas não terão precedência. Né? E aqui o Guta diz assim, esse exemplo que eu acho que vocês deveriam marcar no livro, né? Amo você por você ser fiel à sua filha, ao seu filho. Eu amo você por você ser fiel ao seu filho, à sua filha. E ele diz, né? Aqui está a solução para esse problema, que às vezes se manifesta com um ciúme da segunda esposa em relação à anterior. Então, eu amo você porque você ama sua mãe, eu amo você porque você ama sua filha, e zela pela sua esposa anterior, por exemplo. Essa é a chave para que o amor possa fluir dentro dos sistemas familiares. Então, muitas vezes, quando esse parceiro ou essa parceira está cuidando de um relacionamento anterior que foi importante, dessa primeira mulher, desse primeiro marido e dos filhos, ou da mãe ou do pai, eu fico enciumada. E a minha pergunta agora para vocês refletirem. Isso tem a ver
com o meu parceiro ou com a minha parceira, ou isso tem a ver com um vazio, com uma insegurança, com uma sensação de não ter sido amado na família, na minha família de origem. E aí eu quero que aquele parceiro, aquela parceira me dê o que meu pai, minha mãe não me deu no meu relacionamento. Então eu fico muito enciumada, talvez porque minha mãe, na minha fantasia, gostasse mais da outra irmã, do outro irmão. E eu repito no meu casamento, na minha relação, algo que já era do meu sistema. Então, se eu estou no meu adulto, eu posso dizer para o meu parceiro, eu amo você, porque você ama ela pela sua mãe. Porque você ama ela pelos seus filhos anteriores. Porque você, inclusive, ama, respeita a sua parceira anterior. Então, se esse homem, se essa mulher tem esse desprendimento para amar, ele vai poder me amar. Porque esse parceiro ama, sabe amar, respeitar e zelar. Mas eu quero que seja só para mim. Respirem. Respirem. Compreendem o que eu estava falando sobre marcar, na hora do resumo dos livros, o que é importante? Olha que chave. Eu amo você, porque você ama, respeita seus pais, zela pelos seus relacionamentos anteriores, então eu sei que você zela de mim. Mas se eu trago um buraco do meu sistema de origem, eu vou ficar na desordem e não vou me submeter à hierarquia do tempo. E aí vem, como o Deb falou, parece que uma é muito parecida com a outra, né? Quase a mesma coisa. Então ele fala, né, que tem a ordem de precedência, ou daqui que é, na verdade, a ordem do tempo. Ele fala dessa ordem do tempo, né? Então, ele fala de um livro chamado O Ser e o Tempo. Na realidade, ele trouxe muito desse livro. E a ordem do tempo, ele diz, o tempo atribui sequência e estrutura ao ser no sistema de relacionamentos. Significa quem veio depois, vem depois. Quem veio depois, vem depois. Parece tão simples, né, gente? O 3 vem depois do 2, ninguém briga com isso, né? Ou seja, tem que dar precedência a quem veio antes. E ele fala que nas famílias desorganizadas, e que basicamente as famílias se desorganizam por causa dessas dinâmicas que Bert Helling percebeu, que é por uma lealdade profunda, por um amor cego. Quando um pequeno quer assumir algo pelo pai, pela mãe, ou por outras pessoas que vieram antes dentro do sistema. Então, inúmeros problemas vão acontecer nas famílias, nos casamentos, quando essa lei, né, da submissão à hierarquia do tempo não é respeitada. E aí, na próxima dinâmica, na quarta dinâmica, que é a não aceitação da ordem de precedência entre os sistemas. E aí a coisa complica mais, né? E aí ele fala precedência, então tem precedência e prioridade. Então, na realidade, na ordem de precedência, como no caso da segunda esposa, a primeira,
os filhos da primeira têm a precedência. E o relacionamento anterior tem a precedência, é mais antigo. Aí tem uma pergunta: e quem tem prioridade? Prioridade de novo, né? Isso, a prioridade é o novo. Por quê, Paulinho? Porque é o que existe, né? Precisa ser regado para continuar forte. Isso, precisa ser regado. Então, os filhos anteriores têm precedência, mas o filho pequeno, o filho que nasce do segundo relacionamento, ele tem prioridade, porque ele é menor e o pai ou a mãe vai precisar de ter mais cuidado com esse bebê. Todos são importantes, mas qual é a prioridade nesse momento? Então, se eles ficam ligados na sua família de origem, cuidando demais dos pais e dando mais importância ao que o pai diz ou a mãe do que o casal está construindo, isso geralmente vai levar esta família a enfrentar muitas dificuldades. Então, existe uma hierarquia dentro dos sistemas. Então, antes do casamento, nós precisamos saber e fazer essa definição. Quem é mais importante? É a família de origem ou a família atual? O relacionamento que eu vou construir? Para o que vai construir, Sim, vocês nunca tiveram um relacionamento e vocês resolvem, todos aqui resolvem que vão se casar pela primeira vez. E vão ter, para eu construir um sistema atual, o que é que eu, como adulto, preciso fazer? Preciso me desligar desligar aspas, né? Dar prioridade à nova relação, deixar os pais lá mais quietinhos. desvincular dos pais e Isso. Você viver a percebe nova não a relação. desligar? Papai, mamãe, vocês sempre serão meus pais, minha irmã. Mas agora, eu preciso cuidar disso aqui. Isso aqui vai ser a prioridade, mas vocês terão a precedência. Então, se eu entendo isso, beleza. E se meus pais não entendem isso? Que é muito comum, E né? nem Também. todos os pais entendem, não, gente. Eles não estudam constelação, não. É, Eles vão dizer, ok, você vai se casar, viu, filhinha? Mas todo dia você vai almoçar aqui. Eu não quero ver essa mesa vazia. E aí? aí tem que ir para tomar consciência, né? Então, quer dizer, mamãe, não, tem algo agora que eu preciso cuidar muito, que é almoçar com o meu marido, almoçar com a minha esposa, mas um final de semana ou outro, estarei por aqui. Compreende? Isso pode ser feito com amor, mas os filhos não esperem, viu, filhinhos e filhinhas, que papai e mamãe vai abrir mão, não. Principalmente se esses filhos, na desordem que a gente falou, né? Lá no capítulo 2, que o mais importante é o casal, e o casal colocou os filhos acima do relacionamento de casal. Que é uma grande briga, né? Quando a gente diz assim, o mais importante é o casal. Não, o mais importante são meus filhos. E aí, quando esses filhos se casam, esse pai ou essa mãe não quer liberar o filho. Mas isso não é responsabilidade do filho nem da filha, mas precisa fazer essa transição, escolhe fazer, e pode fazer isso com amor e na má consciência, como diz Paulo, né? E aí, se 2 minutos, Débora, estou lhe vendo. Aí, vamos dizer que eu fiz essa primeira família e, por alguma coisa lá do destino, eu vou fazer um segundo relacionamento.
E aí esse segundo relacionamento tem uma prioridade a esse sistema, que os filhos já estão grandes, que nós escolhemos como adulto, ou eu escolhi, não continuar. Então, a aceitação, a precedência entre os sistemas, entre a família de origem, a família atual, quando você faz a família atual tem prioridade, e a de origem tem a precedência, e se eu vou para um outro sistema, né, com uma outra família, criando um outro núcleo familiar, esse novo núcleo tem prioridade sobre o antigo. Então, quando eu não quero aceitar a ordem de precedência entre os sistemas, eu causo uma desordem. Então, aqui tem um comentário que eu gostaria de fazer, que os filhos dos relacionamentos anteriores têm precedência, inclusive, sobre a esposa ou marido do segundo relacionamento, porque eles vieram antes. E os filhos do segundo relacionamento também têm essa diferença entre precedência e prioridade. E a desordem é gerada quando um cônjuge que vem depois de um relacionamento anterior quer ser amado unicamente. E o marido ou a mulher já teve 2, 3, sei lá quantos parceiros, e a pessoa ainda quer ser única, exclusiva. Então, a Sofia, a mulher de Bert, dizia assim, disse no workshop, você não é a única, você não é o único, mas você é a atual. Eu sou a atual. E esse é o meu lugar. Quem é você, Deb? Eu sou a atual esposa do meu marido. Hein? Hein? A segunda. Atual. Mas você segunda. pode dizer, você não precisa dizer a segunda. É mais chique, mais elegante, tá mais politicamente correto. Luiz concordou, eu sou a atual. Atual, é. Eu não preciso estar contando quantas esposas eu tive, E né? quando você fala atual, também você está dando espaço para que pode, né, não ser a última, né? O último. Eu sou a atual, esse é o meu lugar agora, mas eu não preciso aí para você. A pessoa, Gui, você é qual esposa de fulano? Não, eu sou 14º, 20º. É mais elegante, né? Não precisa a gente estar contando, né? Então, assim, eu acho que o termo dizer eu sou a atual, mas lógico que a gente, como constelador, precisa saber isso, quem foi importante. Mas eu acho que o atual, quem gostou do atual, dá um likezinho aí. É melhor, é melhor. Né? Deixa a classificação para a monarquia, né? Eu sou a 12ª esposa. E quando a gente for fazer uma constelação, né? E sim, Débora, você quer falar, né? Está com o microfone fechado. Pronto. É só para contar um caos. Quando eu estava lendo a primeira vez esse livro, aí, coincidentemente, ou sincronicamente, veio uma amiga minha desabafar que teve uma briga horrível com o marido, que estava pensando em separação, por causa de uma coisa que todo mundo que participou, que soube, estava achando muito simples. Tinha um dia que ela tinha um compromisso assim, sério com o marido, não me lembro qual era, que ela precisava estar com ele, né, na companhia dele para resolver alguma coisa. Aí nesse dia ela marcou, em tal hora, em tal lugar a gente se encontra. E aí a mãe dele precisou dele para uma coisa simples, que outra pessoa poderia resolver. Tipo assim, vamos ali na feira, sei lá. E aí ele deixou a mulher lá sozinha e foi socorrer, não era uma coisa grave, mas assim, foi resolver a questão da mãe, né? Aí, assim, as pessoas, ele mesmo disse, que bobagem, você está reclamando por causa disso, você está e tal, não sei o quê. E ela, assim, achou o fim da picada. Aí eu disse, amiga, eu te entendo. Porque eu estava lendo isso aqui e ela reclamava que isso acontecia com recorrência, que ele priorizava sempre a mãe dele ao casamento. Eles não tinham filhos, né? Eram só os dois. E ele priorizava, tudo era para a mãe dele, tudo era para a mãe dele. Se tinha um dinheiro, uma coisa, ao invés de pensar assim, para construir alguma coisa para eles dois, ele dizia, eu vou resolver, eu vou reformar a casa da minha mãe.
e sendo que na casa deles precisava de outra coisa. Se tinha uma coisa, que se a mãe precisasse de um remédio e ela precisasse de um remédio, ele ia resolver o da mãe, sendo que ele tem vários irmãos, né? E que poderiam ajudar a mãe a resolver. Não seria um caso de socorrer, um caso de saúde, nem nada. E sempre ele dava a prioridade para a mãe. Aí, quando eu li isso aqui, eu disse, já estou entendendo bem o que o Berto falou. Né? E aí eu falei com ela, eu disse, amiga, realmente é uma situação, eu entendo você, eu entendo, eu vejo sua dor. Porque a gente está de fora muitas vezes, né? A gente que não estuda constelação, não compreende essa forma de pensamento, pode achar que é a maior besteira. Ô, mulher, mas é a mãe dele, você também tudo reclama. Foi isso que ela escutou das outras pessoas. Né? E a gente que está estudando, que está nesse pensamento, a gente sabe que não é uma coisa simples. Né? É uma coisa recorrente, é um comportamento que acaba machucando o vínculo, né? Porque existe aí uma desordem. Né? Aí a gente percebe isso. Era só para contar esse caos aí. Eu vou só refazer a última frase. A frase que me vem aqui. Aparentemente, a gente percebe isso. Aparentemente. E a situação da mãe, naquele momento que ele fez uma opção de ir até a mãe, não era grave para quem? Lembra que no começo eu falei assim, que muitas vezes a gente exige do nosso parceiro e que o ciúme vem, e essa competição vem, porque no meu sistema familiar eu não me senti amada, eu não me senti desejada, eu não me senti prioridade. Então, eu coloquei no meu parceiro, na minha parceira, a fantasia que eu ia ser amada especialmente, unicamente. E a pergunta que eu faço a muitos jovens, inclusive a uma pessoa da minha família, quando eu tenho um parceiro ou uma parceira que é muito ligada à família de origem, desde a época de namoro, o que é que fez eu dizer sim a isso que eu já percebia na época do namoro? Eu já estava vendo tudo ali, e mesmo assim eu disse sim. Num pensamento mágico infantil de que quando casar, as mulheres têm muito isso, quando eu casar, eu boto do meu jeito. E aí eu não respeito o jeito do outro que sempre foi assim. Então, por isso que eu digo aparentemente. E se nós colocarmos uma constelação, pode ser que essa moça que se queixa esteja como uma criança voltado para os pais e para a mãe. Então, sempre tudo vai ser um motivo de é pouco e ele olha mais para a mãe. Eu não estou dizendo que é o caso dessa pessoa, mas vocês estão aqui como futuros consteladores. Então, ao invés de dizer, ok, entendo, como é que seria fazer uma constelação com isso? Faz mais sentido para vocês? Abre a cabeça de vocês o que eu estou dizendo, qual é o buraco que eu tenho? E se eu preciso brigar com esse sistema? Mas onde eu vi que era assim, e eu precisei desse sistema para trabalhar algo em mim. E conhecendo ela, gente que eu conheço, o que você está falando agora faz até mais sentido. Realmente, ela tem esse buraco, assim, realmente. Assim, esse caso específico, eu lembro que era uma coisa assim, boba, tipo, fazer uma feira e comprar um negócio, e o que ela ia fazer era muito importante, que era assinar um papel, para eles abrirem uma empresa, era uma coisa assim mais importante. Nesse caso específico, mas realmente ela é uma pessoa que tem essa demanda que você falou, essa dinâmica aí mesmo, realmente. Então, a gente Faz precisa, sentido. essas 5 dinâmicas, a gente precisa grifar de uma por uma e trazendo exemplos, e olhando no meu sistema, olha, isso é isso, abrindo nossa visão. Compreende? Por isso que é a comunidade de destino, que eu atraio alguém
Eu trago daqui o que eu trago para o meu relacionamento, para que eu possa me trabalhar. Eu possa me trabalhar, olhar para os meus buracos e conseguir sair desse emaranhado. Mas muitos, ao invés de olhar para isso e dizer o que é que está acontecendo, faz mais emaranhados. Ok? Então, a última dinâmica, então você já sabe, viu? Você é atual, viu? Luciano, Ô, Mari, rapidinho, bem-vindo, querido. Não precisa obrigado. ser rapidinho. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas, né? Ok. Essa leitura desse livro, certo? Eu tenho, a partir do capítulo 5, eu tenho sentido isso bastante, que Bert coloca muito, muito mais nessa parte de transcrições, de questionamentos que são feitos a ele. O tempo todo, as pessoas procurando o culpado. Se a culpa é de A ou se a culpa é de B. No caso que Débora colocou, se a culpa é do marido ou se a culpa é dela. E ele coloca, a gente tem que buscar a solução e tornar o negócio saudável para a pessoa que está sendo sentida, está sentindo aquela dor, né? E aí essa sua fala me trouxe essa, e eu estava aqui o tempo inteiro, rapaz, será que a culpa é do cara que está querendo atender a mãe ou a culpa é dela que não quer entender que a mãe tem precedência? E depois eu volto a pensar, mas Bert não estava procurando culpado, Bert procurava salvar aquela pessoa, o que é que aquilo traz para ela vivenciar essa situação. Então, é algo que vai além do buscar o culpado na situação. É sair um pouco dessa lógica, se a culpa é dele ou se a culpa é dela, mas o que é que traz a ela essa dor, a essa situação de que ela está vivendo ali? Seria mais essa colocação que eu queria botar. Sua colocação está ótima, só uma pequena palavra que eu vou modificar, como eu fiz com Débora. Bert queria salvar, Bert não salvava, nem nunca quis salvar ninguém. Ele só trazia a dinâmica oculta. E muitas vezes a dinâmica oculta está ali, mas a criança, o cliente está no estado de consciência infantil e não quer olhar, e nega tudo. Então, as constelações trazem essa dinâmica. E eu, como constelador, eu percebo, ali. Compreende? Bert nunca foi no triângulo dramático, ele que é da consciência infantil, um jogo psicológico, ele não se coloca como salvador, ele está no adulto. Tanto que ele diz que constelação familiar é coisa para adulto. Se a pessoa está entrando na birra, não é assim, não quero olhar, ele diz, eu paro aqui. E muita gente saía com raiva dele. E ele dizia assim, sua constelação já está feita. Não fazer a constelação era fazer a constelação, porque a pessoa ia sair de lá fumaçando, chorava como uma amiga, chorou quase 8 dias, arrumou as malas no meio do curso e depois compreendeu. Então, só as palavrinhas. Nós consteladores, não, e nem terapeutas, nem psicólogos, nós não estamos nesse lugar de Salvador, mas de conscientizar, e as constelações nos mostram o que está inconsciente. Mas foi muito... Gente, toda vez que vocês trazem uma fala aqui, é muito importante para um aprendizado. Então, eu quero agradecer a Deb, a Luciano. Quando vocês trazem assim, eu digo, vou fazer só isso. É porque, como eu já tenho mais uma experiência, eu já li, já reli esse livro, eu posso enriquecer um pouquinho mais. Vamos para a quinta dinâmica, ou o Paulo quer falar? Eu queria falar sobre isso que o Luciano falou também. Eu penso que talvez seja interessante a gente também refletir que às vezes não é culpa em um ou outro, né? Na maioria dos casos, talvez seja uma questão de e também, né? Os amareamentos, a desordem, muitas vezes estão nos dois sistemas ou nos três sistemas, não necessariamente um ou outro. A desordem vem quando eu quero impor ao outro um valor
que é do meu sistema, e eu desqualifico o valor do sistema do outro. No exemplo que Debbie trouxe, pode ser que no sistema daquele rapaz, ajudar a mãe, ajudar os idosos é prioritário. E no sistema dessa mulher, não. É o casal, é a família, e a família de origem, não. Então, o que é certo, o que é errado? Nenhum é certo, nem outro é errado. Mas que os dois façam o que a gente chama de função transcendente, ou terceira função. Nem o valor do seu sistema, nem o valor do meu sistema. Mas como vai ser isso, nós dois. Aí o casal cresce aqui. Mas, geralmente, acontece que um quer impor. Na minha família é assim e assim está certo. A religião da minha família é que está certa, a sua não. O partido político daqui é que está certo. Que não. Gente, eu recebo casais que não se entendem por causa de questão política. E eu pergunto assim, se tirar a questão política, o que fica, amar é maravilhoso, mas estão brigando assim, chegando às raias da separação. Porque um não pode escutar o outro falar do partido tal, porque a pessoa se torna agressiva, e compreendem? E se a gente deixa essa política, cada um com sua opinião, e como é que a gente pode fazer para se respeitar dentro desse espaço do casamento? Tem casais que brigam porque um quer que a arrumação da geladeira seja igual da casa da minha mãe. Minha mãe arrumava a geladeira assim. Então, você não sabe arrumar geladeira. E brigam por aquela geladeira, pela arrumação daquela geladeira, que na realidade não é a arrumação da geladeira. É o meu valor, minha mãe é que sabe fazer as coisas. E aí os dois sentam e falam, olha, nem eu vou arrumar como sua mãe, a casa é nossa. E não, o que é que te incomoda aqui, o que é que está errado aqui, compreende? E aí a comunicação, né? Que hoje é uma das coisas que a gente precisa estar atento, essa comunicação não violenta. Ok? Podemos ir? Na quinta dinâmica, que é a sujeição aos limites do tempo. Aí tem a história do urso polar que vivia na jaula, né? Vocês lembram da historinha? O urso polar na jaula, então ele deslocava assim, 2 passinhos para um lado, 2 passinhos para o outro, 2 passinhos para frente, 2 passinhos para trás. E o urso foi ficando velho e foi transferido para um zoológico. E lá tinha muito espaço. E os outros ursos já, né, que nasceram lá no zoológico, passeando pela jaula, e o ursinho, 2 passos, o urso idoso, né? 2 passinhos para frente, 2 passinhos para trás, 2 passinhos para frente, para um lado, e os outros ficaram assim, rapaz, por que você só caminha assim, 2 para um lado, 2 para o outro, para a frente e para trás? Foi assim que ele aprendeu. E solidificou esse hábito com o tempo. Então, nós podemos refletir aqui, anotem aí, onde, em que área da minha vida eu estou que nem o ursinho polar. Tenho todo o Vale do Pati à minha disposição, né, Gui? Mas só vou ali naquela cachoeira. 2 passinhos para frente, 2 passinhos para trás. O que é que me impede de explorar outras coisas? Onde essa sujeição do limite do tempo eu fui repetindo, repetindo, repetindo. Mesmo comportamento, as mesmas histórias, as mesmas crenças.
E aí ele traz também o exemplo daquela mãe idosa. Esse exemplo é interessantíssimo para nós pais. Para nós pais, mãe. E para que o filho também tenha uma consciência maior que os pais, pai e mãe, quando não coloca o relacionamento como prioridade, começou, o que é que essa viúva fazia? Ela exigia dos filhos, ela queria os filhos perto, ela queria saber o que é que os filhos estavam fazendo. E o que é que os filhos faziam? Fugiam dela. E um dia ela cansou de eu quero, eu quero, eu quero, e não tinha, ela decidiu ir para um asilo. E quando um pai decide ir para um asilo, muitos filhos ficam revoltados. O que é que as pessoas vão pensar de mim, se meu pai ou minha mãe for para um asilo? Vocês já pensaram sobre isso? Uma vez eu brinquei com meu filho que talvez, quando eu estiver mais velha, talvez eu vá para um asilo. E ele perguntou, mas como? Você tem casa, você tem filho, você vai para um asilo? Eu falei, olha, mas lá no asilo, quando eu falar de Roberto Carlos, meus colegas lá do asilo vão saber que eu estou falando do cantor e não do jogador. Então, muitas vezes, o idoso fica muito pegajoso, sufocando os filhos, porque ele foi perdendo, né? As pessoas da idade dele, da família, foram morrendo, e ele se coloca os filhos como centro de tudo. Então, eu não sou contra nem a favor. Se a mãe está no asilo, se decidir, se não decidir, se pode ficar na casa dela com cuidadores, que também é uma excelente opção. Se a mãe quer ficar na casa dela, muitas vezes o filho quer levar aquela mãe ou aquele pai, porque vai ser mais fácil para o filho, mas não é o desejo da mãe, então se coloca cuidador e se dá uma assistência. Mas essa mulher, ela foi para o asilo e lá ela fez novas amizades. E o que aconteceu? Os filhos um dia disseram, cadê a mamãe? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com a mamãe? A mamãe foi cuidar da vida dela. Compreende? Ela deixou de fazer dos filhos o ideal de vida dela. Porque quem é o adulto que gosta de se sentir sufocado e cobrado como uma criança também? Né? Então, o ideal até que esse relacionamento possa florescer e os filhos possam fazer os movimentos que eles precisam fazer, que é os filhos para os pais. Para que os filhos possam ir para os pais precisam cuidar de si mesmos, da própria felicidade. Compreendem o que eu estou dizendo? Teve um vídeo que eu gravei ontem sobre sucesso, dinheiro, abundância, que eu digo assim, muitos filhos ficam querendo cobrar dos pais uma dívida, né? Vocês me devem, vocês não me deram, tal. E aí precisa ir para o adulto, meu pai e minha mãe me deram a vida e o resto eu vou buscar. Mas tem outros que se acham devedores dos pais e querem pagar uma dívida. E aí também não vão para a vida. Então, nem eu devo nada ao meu pai e à minha mãe, mas eu sou grato pela vida e o resto eu vou buscar. Nem eu tenho que estar sufocando, né? Cuidando, cuidando, cuidando. A responsabilidade de cuidar de si é dos pais. Se são pais idosos, como é que eu posso ajudar, mas dentro do que é possível? Se eu não me engano, tem um livro, não sei se é nesse ou em outro, que Bert dá o exemplo, né, de uma mulher que estava entre cuidar da mãe e assumir um cargo. E Bert diz, quem é a prioridade? A prioridade é a sua mãe. E ela disse, mas eu não posso, eu não posso. E quando ela decidiu tomar conta da mãe, na mesma hora apareceu uma cuidadora e a mulher tinha dinheiro para pagar a cuidadora e ela pôde ir para o trabalho dela, porque ela se abriu. Olha, minha mãe, idosa,
está precisando, mas o que é que eu posso fazer? Necessariamente eu não preciso para a minha vida. Compreende? E aí Bert traz a história no livro do homem que não percebeu que a guerra acabou. E nós vimos muitas situações como essa na pandemia, né? Quantas pessoas ficaram presas ou ainda estão presas sem sair com a máscara, com medo de morrer. Então, esse texto, A Guerra Acabou, é uma metáfora. E quantas vezes nós estamos presos no passado? Não nos abrimos para o futuro, não nos abrimos para essas dinâmicas. Onde é que eu estou nessa dinâmica? Quais são essas dinâmicas que regem minha vida, meu sistema familiar? E, às vezes, uma pequena abertura, como a que nós estamos fazendo aqui, né? Olhando para esses assuntos, pode fazer toda a diferença. Então, a história da guerra acabou, é uma história fantástica, né? E também, Bert traz a história, né, do homem que achou que estava indo para o céu, né? Essa história é fantástica, gente. E também é outra metáfora. Qual é o meu céu idealizado? E o homem achou que estava no céu, né? Ele disse, eu quero um quarto assim, eu quero o meu jornal, eu quero comer só isso. E o São Pedro volta 1000 anos depois e ele diz, esse céu eu não quero, eu não quero. E São Pedro pergunta, e quem disse a você que você estava no céu? Então, gente, cuidado com as redes sociais que mostram tanto céu ali, né? Que a vida tem que ser algo assim, assado, né? Então, se questione realmente qual é o céu que vocês acham dentro dessa dinâmica, o que é o céu? E onde é que eu acho que eu estou no céu? Então, outro aspecto importante que a gente tem que falar, sujeição a limites do ter, do ser, é a importância da morte. Nós, como consteladores, sempre temos a morte presente dentro da nossa ajuda. Bert tem né, um texto que fala da companheira, né? E tem uma frase dele que vocês conhecem, porque está lá no meu consultório, que a morte é quem nos convida a bailar na vida, né? Para a dança da vida, né? Então, quando a gente olha para a morte, e com a metáfora do céu, o que é que de verdade tem valor na minha vida agora? O que é que realmente tem valor? Esse céu que eu estou querendo, realmente ele tem valor quando a morte chegar? Daqui a pouco eu falo com você, viu, Aurélia? Eu só estou terminando isso para eu não perder. E outra questão, ainda nessa questão do que é que tem valor, sujeição à limitação do tempo, é que nós precisamos nos desvencilhar de coisas que o benefício não existe mais. Nós nos mantemos em situações que não são mais benéficas, que não dão mais prazer, que um dia foi o céu para mim, mas não é mais. Então, esse homem passou lá 1000 anos achando que estava no céu e começou a perceber que como aquilo estava enfadonho. E ele não estava no céu. Então, que coisas na minha vida um dia foram o céu, que eu dei muito valor, mas que hoje, diante de uma perspectiva da nossa finitude, não tem mais benefício, não tem mais prazer, mas a gente fica agarrando aquela sacola. Mas eu tenho 10 anos nesse projeto e agora eu vou soltar. Qual é o benefício?
Então, Bert diz que tem algo importante quando isso aqui já deixou de ser benéfico, chega ao limite. Por isso, sujeição ao limite. E ele diz, só quando o velho acaba é que o novo pode começar. Só quando o velho acaba é que o novo pode começar. Então, enquanto eu estiver agarrada a esses céus, que muitas vezes é o céu dos outros, da rede social, e eu não solto isso, o novo não pode chegar. E aí tem uma frase famosa de Bert, que inclusive na data de aniversário de morte dele, o Hering Schulen sempre coloca, que é uma frase assim, com o fim começa. Já escutaram essa frase? Com o fim começa. Então, eu tenho que largar o velho. Por isso que é com o fim começa. Aí ele começou em outra, no que ele acreditava, em outra esfera, em outra dimensão, mas teve que dar um fim aqui. Largou o corpo velho, a roupa velha, sabe Deus onde essa consciência anda por aí. Então, gente, se questione na sua vida com essa metáfora do céu. Onde é que esse céu não tem mais sentido? Bert também diz assim, o certo não nos deixa escolha. Então, se eu sei o que é certo e o que é que eu quero, eu tenho que dar um fim. Esse emprego só me traz doença, sintoma, enfraquecimento, mas eu não largo esse emprego. Ah, eu quero um relacionamento diferente. Se eu quero um relacionamento diferente, ou eu vou fazer alguma coisa com esse, ou eu termino e me abro uma possibilidade. Ah, não, Mari, eu tenho medo de não encontrar ninguém. É melhor com esse mesmo. Mesmo que não seja mais benéfico. E tem uma frase interessante que o Gutenberg traz, eu não lembro bem a página do livro. Ele diz assim, olha que preciosidade. Apegar-se às folhas caídas lisonjeia a memória, mas não ajuda a árvore. Querem que eu repita? Que coisa mais linda, viu? Pois é, Paulo. Apegar-se às folhas caídas lisonjeia a memória, mas não ajuda a árvore. E aí ele questiona. Então, o que é que adianta ficar apegado ao passado que acabou, que morreu? O que é que adianta eu ficar ali com aquelas folhas caídas, né? No outono a gente vê, né? Um monte de folhas caídas e a árvore está lá peladinha. Mas apegar-se aquelas folhas não ajuda a árvore em nada. Então, que adianta ficar apegado ao passado que morreu, que acabou? A vida, nossa memória, nossa compaixão. Às vezes até uma memória positiva, mas não ajuda que a árvore cresça. Não ajuda que a árvore se desenvolva. Eu sempre falo que as pessoas que ficam viúvas tiveram um bom casamento, casam novamente. E casam rápido. E os outros em volta, né, ficam, mas como? Então não amava. Talvez porque amou e que aquele casamento foi tão bom que aquela pessoa se joga numa segunda experiência. Acabou, acabou. Mas foi tão bom estar casado, casada. Não fica apegado àquelas memórias, mesmo boas, porque muitos não vão para a vida apegado às memórias boas, aquele paraíso, e aí não vai para a vida. E aí nós vamos para outro bloco, né, das complicações familiares, na página 161. Página 161.
que é as consequências, né, dessas dinâmicas, complicações em grupos familiares. E aqui ele está falando sobre os emaranhados. E aí ele explica, né, como se dão as complicações dentro de cada grupo familiar, que ele também faz essa metáfora com o bando de aves. E no bando de aves ele diz, né, que alguns vão na frente, né, e depois de um certo tempo, aqueles que foram na frente, né, guiando a direção, vão para trás, e os novos vão imprimindo, né, uma nova velocidade. E ele mostra, através dos exemplos de Bert Helling, de que maneira estamos conectados com as pessoas de outro tempo, né? E ele traz a história, né, do jovem, né? Aqui na página 164, né? Não pode, é 163, 161, começa aqui. Num livro é 164, na outra é 1. Quem pode ler, quem está na página 161, como encontramos a paz? Posso ler, Mário? Por favor. Como encontraremos a paz? Num documentário de televisão, um jovem foi filmado à entrada de uma caverna. Lá dentro haviam sido encontrados milhares de corpos, dispostos em 3 camadas. Os corpos da primeira camada eram de adeptos de uma certa ideologia política, que tinham sido assassinados pelos membros de outro grupo, como vingança por injustiças cometidas. Na segunda camada, jaziam os adeptos do segundo partido, liquidados alguns anos depois pelos membros do primeiro. O poder naquele país mudara outra vez de mãos e, na terceira camada, jaziam novamente os partidários da primeira ideologia, dizimados pelos seus inimigos. O jovem, cujos parentes estavam entre os corpos da camada intermediária, mortos há quase 50 anos, indagado sobre se o morticínio teria um fim, respondeu: ouvindo os gritos de nossas mulheres e vendo-a chorar por seus filhos assassinados, poderemos encontrar a paz? Temos de vingar suas perdas. E leia, por favor, o último parágrafo dessa página. O jovem postado à entrada da caverna ama, mas ama como uma criança, o que o leva a assumir uma responsabilidade inadequada à sua posição. Seu amor infantil busca equilíbrio e na vingança cega, como se novas mortes pudessem preencher o vazio de mortes anteriores. A paz não voltará ao seu clã familiar, até que ele consiga ouvir os gritos de nossas mulheres, contemplar suas lágrimas e dizer-lhes com afeto: a perda foi grande, reverencio o seu sofrimento, e, porque as amo, não desembainharei a espada, e vou honrá-las ainda mais, deixando que encarem a sua própria dor. Ela estará com melhores mãos que as minhas. No seu coração, toda avó quer que seus netos vivam em paz. Assim, a morte dos que foram antes produz efeitos benéficos nos que vêm depois. Eis o amor supremo. Pirem, olha que essa frase, no seu coração toda avó, ou seja, uma outra geração lá atrás, clama que essa vingança, que esse amor cego pare. Né? Então, vamos dar 10 minutos. Gente, se a gente não conseguir completar o capítulo 5, está tudo bem. O que é importante é que vocês possam estar absorvendo de uma maneira bem orgânica tudo que a gente está estudando. Então, daqui a 10 minutos nós estamos de volta, ok? Vamos tomar um cafezinho, uma água.